Boa noite, olá galera. Continuamos de novo com nossas aulas. Uma das coisas que vocês têm que entender, aprender bastante é com o que nós denominamos de efeito incretínico. O que significa isso? Quando a gente faz uma alimentação, consome um alimento X, ele vai entrar no intestino, vai gerar mudanças motoras, né? Vai ter uma contração primeiro gástrica, aquele fenômeno químico de degradação por meio de algumas substâncias químicas, como ácido clorídrico, transformando o nosso quimo em quilo, e depois esse alimento vai entrar no intestino. Quando ele chega na área do jejum, mais ou menos, a parte intestinal vai ter uma primeira atividade, uma atividade de secreção de um produto que vai se chamar GLP-1, tá? É um tipo de peptídeo parecido com o glucagon, parecido, similar na questão molecular, que vai ter uma função. Essa função vai ser que ele vai direto hacia a célula pancreática, né, a célula beta, e vai gerar a função de secretar insulina. Além disso, vai ter outras funções que nós vamos ver daqui para frente, tá certo? Mas essa secreção desse produto vai gerar o que nós chamamos como ação incretínica. Tá? Que isso quer dizer? Uma série de efeitos, uma série de ações do GLP-1 com respeito ao nosso organismo, principalmente na célula beta. Tá bom? E, principalmente, o objetivo vai ser liberar insulina. Combinado? Agora, mas esse efeito estimulador do GLP-1, ele não pode ser aberto o tempo todo, né? Existe a alimentação é que ingere o estímulo, mas ao mesmo tempo, você se imagina o tempo todo o GLP-1 estar ativo e esse GLP-1 o tempo todo liberando insulina, né? Tem que ter alguém que freie esse mecanismo. Então, nosso próprio organismo tem um produto que vai inibir a esse GLP-1, tá? Esses produtos que vão inibir ao GLP-1 são um grupo de enzimas que se denominam inibidores do GLP-1, tá bom? Esses inibidores do GLP-1 serão o DPP-4, tá bom? Então, o DPP-4 vai ser o grande inibidor do GLP-1. O GLP-1 é um grande liberador de insulina e esse GLP-1 é secretado pelo intestino quando vem o alimento. Tudo isso nós conhecemos como o efeito incretínico, tá certo? Agora, que funções tem o GLP-1? Tá? Ele tem função em várias estruturas do nosso organismo, tá? Ele principalmente primeiro vai no estômago, ele vai inibir a motilidade gástrica, né? Vai fazer que o intestino fique um pouco mais paradão, tá? E por isso a sensação de plenitude gástrica, quando nós usamos fármacos que são análogos ou parecidos com o GLP-1, tá bom? Então, a função do GLP-1 vai ser que a pessoa consuma menos, tá bom? Então você vai ter sensação de plenitude gástrica, tá? No nível cardíaco, ele tem uma função de cardioproteção e função cardíaca também. Talvez seja um enlentecimento da motilidade, ainda não está muito bem determinada qual seria essa função, mas normalmente fala-se de uma bradicardia protetora, que ainda está em estudo. Mas principalmente a função é de cardioproteção no sentido geral. Tão igual como a metformina, ele vai diminuir a produção hepática de glicose. E ao mesmo tempo, no nível muscular, ele vai aumentar a absorção da glicose, a absorção do músculo e do tecido adiposo pelo músculo, tá? Permitindo o armazenamento, permitindo mais que tudo o consumo muscular dele, tá certo? E no nível pancreático, que é o que mais nos interessa. Se vocês olham aqui, existe em forma concreta, vamos falando assim, em forma mais importante, concluinte, seria de que ele vai aumentar a sensibilidade
da insulina. Por meio de que mecanismos? Principalmente, se vocês veem aqui pintado em vermelho, vocês vão ver que aumenta a secreção de insulina e diminui a secreção do glucagão, tá? Existem teorias com respeito a que vai aumentar a biossíntese insulínica, tá? Vai aumentar a produção de insulina, tá? Você vai na célula mesmo para que a célula se recheie de insulina, aumente a produção de insulina. E também existe uma grande teoria sobre o fato de gerar uma proliferação das células beta. São as palavras, essa parte seria super importante porque aquelas células perdidas, segundo a teoria, ele vai proliferar as células beta e vai diminuir principalmente a apoptose da célula beta. Este fenômeno que está aqui, esses três últimos pontos que ainda estão em avaliação, são importantes na teoria do uso dos análogos do GLP-1 em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Sabemos que diabetes mellitus tipo 1, o único tratamento é a reposição hormonal com insulinas sintéticas. Mas, baseados nesses pontos aqui, ainda em investigação, em pesquisas, é que tem já muito trabalho associando insulina com análogos do GLP-1 em pacientes com DPP-1, com diabetes mellitus tipo 1. Com a teoria de poupadores de insulina. Isso quer dizer pacientes que estejam usando grandes quantidades de insulina em diabetes tipo 1, nós poderíamos associar para poder diminuir a carga de insulina neles, mas com o intuito ainda de pensar que pode gerar uma grande repercussão na recuperação celular, a diminuição da apoptose da célula beta e ainda um incremento da biossíntese. Tá certo? Conhecendo bem este famoso efeito incretínico sobre as funções do análogo de GLP-1, existem, pois, vários medicamentos que aumentam a secreção de insulina, mas dependendo da quantidade de insulina consumida, mas que também diminuem a secreção do glucagão. Nós aí temos os dois grandes grupos. Os famosos análogos do GLP-1, né? E os inibidores do DPP-4. Se vocês olham nessa primeira tabela, nós sabíamos que o DPP-4 era a enzima que iria inibir o GLP-1. Então, se eu tivesse um medicamento que tivesse a capacidade de inibir a esta enzima, então o tempo de vida média do meu próprio GLP-1, meu GLP-1 natural, não sintético, meu próprio GLP-1, ele estaria aumentando a vida média do meu próprio GLP-1, do GLP-1, vamos dizendo, natural, biológico, tá certo? Este mecanismo não faz efeito sobre o GLP-1 sintético, sobre os análogos do GLP-1, tá bom? Então, nós podíamos ter duas grandes famílias. Os análogos do GLP-1, medicamentos que se parecem com o GLP-1 e fariam estas funções que nós já avaliamos, e teríamos os inibidores do DPP-4, que estariam inibindo o DPP-4 para que este não iniba ao GLP-1 biológico, tá certo? E assim, esse GLP-1 biológico poder fazer sua função biológica própria, tá? Então, nós temos esses dois grandes grupos, temos os análogos do GLP-1 e os inibidores do DPP-4. Se nós falarmos um pouco sobre os análogos do GLP-1, nós vamos poder encontrar, talvez, ainda 4 medicamentos com muito uso na prática diária, na clínica diária de um consultor de endócrino. Nós temos o mais antigo de todos, que é a exenatida. A exenatida foi um medicamento que foi descoberto em base ao veneno de uma cobra e tudo isso, né? Que é o veneno de um animal, de um réptil, perdão. E esse veneno tinha uma função de fazer isso. Só que como era um pouco meio, vamos falando assim, de outra origem, ele não teve muita função. É um medicamento que foi retirado prontamente ou rapidamente do mercado,
tá? Mas depois apareceram outras alternativas, né? Nós temos agora, por exemplo, a liraglutida, que no mercado comercial se conhece como a Victoza. A Victoza é um antidiabético por excelência, tá? Você pode utilizar em doses variadas, uma dose única, tem um efeito mais ou menos de 24 horas. Você pode ir usando em doses escaladas, subindo de 0,6 a 1,2 a 1,8, tá? Ele é excelente para fazer o controle de diabetes, sobretudo em pacientes diabéticos obesos, na qual, porque ele vai ter uma função, por esse efeito incretínico de controle da saciedade e da apetite. E, desculpe, uma coisa que eu estava esquecendo, que uma das grandes funções que tinha também o GLP-1 com respeito ao cérebro era aquela famosa efeito de neuroproteção, mas ele trabalhava no nível hipotalâmico para bloquear os chamados núcleos de saciedade e por isso diminui o apetite. Então, esses produtos que estão aqui, eles vão ter potencializado esse efeito de aumento na saciedade e diminuição de apetite. Por isso que é bem utilizado e bem tolerado em pacientes diabéticos obesos. A famosa diabesidade, né? Diabético associado à obesidade. Esses diabesídicos, né? Ou essas diabesidades são tratados perfeitamente com os medicamentos. Nós conseguimos um controle perfeito da diabetes e também da obesidade. Em doses escaladas que vão desde 0,6 até 3,6, dependendo da tolerância do paciente. No mercado inicial apareceu a Victoza, muito bem utilizado, teve um boom reportado pela Veja, inclusive, fazendo um trabalho bem interessante sobre pacientes, sobre a clínica dos pacientes diabéticos e obesos, ou simplesmente em pacientes obesos que não tinham diabetes. Teve uma muito boa repercussão com respeito à remissão de pré-diabetes, a prevenção de diabetes, pacientes que tinham alto risco de diabetes, obesos, que não evoluíram com diabetes depois do uso do medicamento e, porém, também do emagrecimento, né? Existem agora produtos como a lixisenatida e a dulaglutida, trilucite, por exemplo, que o consumo vai ser semanal. Em vez de estar aplicando todos os dias, como é o caso da liraglutida, a dulaglutida, por exemplo, que é o trilucite, ele vai ser usado uma vez por semana, tá? Então, reduz a glicose e a glicemia geral, mais ou menos 30 miligramas no jejum, tem uma boa repercussão da hemoglobina glicada, tá? Mais ou menos 1 a 1,2. E uma contraindicação vai ser sempre a hipersensibilidade, tá? Alguns pacientes apresentam efeitos colaterais bem importantes, como são náuseas, vômitos, diarreias, cefaleias. Alguns pacientes apresentam constipação. E em alguns casos foi muito falado sobre o efeito a longa data que seria a pancreatite. Tá? Vamos falar daqui para frente. Mas um dos outros efeitos benéficos que nós podemos encontrar deste produto é a redução da pressão arterial sistólica, por aquele efeito de cardioproteção que nós falamos, a redução de peso, que é bem marcado, pacientes podem reduzir de peso entre 10 a 15 quilos com o uso de liraglutida, aumento da massa das células beta, nós falamos sobre essa proliferação das células beta, diminuição da apoptose, aumento da biossíntese de insulina, ainda em ensaios experimentais, inclusive já está no ensaio clínico com pessoas, seres humanos, tem uma fase avançada da FDA, tá? Inclusive na prática clínica tem colegas já utilizando associado com insulina em pacientes diabéticos tipo 1, tá? E já é uma indicação ainda offline, mas já está sendo utilizado na prática diária, tá bom? Então, o grande problema para poder associar isso é o preço, que é um produto muito caro ainda. Agora, vocês se perguntarão, professor, e se eu não sou diabético, mas eu sou gordinho, posso utilizar? Sim, realmente é um produto que foi visto, foi avaliado em casos de prevenção primária. Pacientes que desejam emagrecer. Como ele não tem uma redução maciça da glicemia de jejum e não tem uma redução tão marcante sobre a hemoglobina glicada,
Então, é um produto bastante tolerado em questões de metabolismo, mas é um produto bastante chato na questão clínica dos seus efeitos colaterais. Na fase inicial, com dose de 0,6, eu posso encontrar um pouco de cefaleia e um pouquinho de enjoo. Mas com dose de 1,2 até 1,8, eu já começo a observar doses um pouquinho marcadas, ou efeitos marcados dos seus efeitos colaterais, como são os vômitos, diarreias e a constipação. E a cefaleia se torna um pouco mais intensa. Desânimo, cansaço, nos primeiros dias de administração, mas depois se torna um pouco mais tolerável. Com dose de 3,6, que é a dose máxima, e a dose pico, e a dose realmente emagrecedora, assim, maciça, nós podemos encontrar que são poucos, muito poucos pacientes que o toleram. Mais tolerado pelas mulheres e menos tolerado pelos homens, tá bom? Mas é um produto que, quando utilizado adequadamente, reduz diabetes, reduz pressão arterial, reduz e uma boa e considerável redução da diabetes, tá? E do peso também, por exemplo. Pancreatite utilizada com o uso dos análogos do GLP-1, tá? Existe um grande estudo existe um grande estudo que demonstrou o benefício real dos análogos do GLP-1, como foi o estudo LEADER. O estudo LEADER foi feito com um dos derivados da GLP-1, os análogos, que seria a semaglutida. O estudo LEADER demonstrou um estudo de 4 endpoints, o grande benefício sobre o diabetes, sobretudo com a redução do estudo cardiovascular. Esse estudo líder, ao mesmo tempo, tratou de determinar se existia algum tipo de relação com respeito ao aumento de amilase, lipase e de algum tipo de lesão pancreática aguda. Aí esse estudo líder realmente determinou um incremento de aproximadamente menos de 5% de lipase e de amilase, mas que nenhum desses valores incrementados colocaria em risco o paciente para apresentar algum tipo de lesão pancreática. Igual aconteceu esse estudo feito aqui com os inibidores do DPP-4 sobre a possibilidade do incremento de risco para a pancreatite. Tá? O estudo não foi concluído, não poderíamos concluir de que esses dois produtos têm relação direta em pancreatite. Esses estudos foram rebatidos, foram foram totalmente. Teve alguns estudos que falaram em contra, que sim, que os análogos do GLP-1 poderiam, e os inibidores de DP4 poderiam gerar pancreatite, estudos que falaram que poderia demonstrar, mas realmente os pacientes que foram avaliados já tinham riscos de problemas pancreáticos prévios, né? Então, inclusive os inibidores do DPP4 soube se defender melhor, fizeram 3 estudos SAVOR, EXAMINE e TECOS, com 3 diferentes tipos de inibidores do DPP4, e viram que não era significante, né? A significância era muito baixa para ter pancreatite com o uso desses inibidores do DPP4. Então, o fantasma da pancreatite é um fantasma totalmente contrário, um fantasma que está fora desse esquema, em usos clínicos, em quantidades e em doses clínicas. Quais seriam os inibidores do DPP4? Nós temos principalmente 4 famílias, temos a sitagliptina, a vildagliptina, a saxagliptina e a alogliptina. Nós também temos um aqui que depois eu acrescento, chama-se a linagliptina. No mercado brasileiro, nós temos a linagliptina, mais frequentemente conhecida como Traienta, temos a alogliptina, que seria a anesina, temos a saxagliptina, a vildagliptina e a sitagliptina, temos todos no mercado brasileiro. Existe um incremento marcado do GLP-1, uma redução bem leve da hemoglobina glicada, também da glicemia de jejum. São medicamentos muito bons, muito bem tolerados em pacientes que têm algum efeito de insuficiência renal. Posso utilizar inclusive em doses
imunoterapia como complementária. Normalmente é um produto perfeito para complementar com outro, por exemplo, complementar com um outro mecanismo diferente. Por exemplo, poderia complementar ele com metformina, eu poderia complementar ele com uma. Poderia combinar com a sulfonilureia, né? Existem, inclusive, essas combinações. Traienta com metformina, traienta duo. Temos Janumet, que seria a combinação da metformina com inibidor do DPP-4. É um produto bem tolerado em combinação terapêutica, tá? Segurança e tolerabilidade, não tem nenhum efeito sobre o peso, combinado. E se existe uma combinação, um efeito colateral bem marcado, que seria a associação com infecções urinárias.